Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do sexto ano B e sexto ano C. Bom, pessoal, nesta aula nós iremos utilizar a apostila 4, o módulo 25, que fala sobre fundamentos da óptica, a partir da página 271. Fundamentos da óptica. Ao serem iluminadas pelo Sol, as gotículas de água podem refletir e refratar a luz solar, funcionando como espelhos e lentes. Bom, nós temos três perguntas. Se tanto a folha quanto as flores são iluminadas pela luz solar, por que visualizamos cada uma delas com uma cor diferente? Por que algumas gotas formam imagens invertidas das flores que estão atrás delas e outras formam imagens ampliadas da folha? Você notou que algumas gotas refletem a luz formando imagens dos objetos à frente delas? Como são essas imagens? Bom, pessoal, então agora nós vamos aprender o que é óptica. A óptica é um ramo da física, que é dedicado ao estudo da luz, dos fenômenos luminosos, como reflexão, absorção, refração, entre outros, e dos sistemas ópticos, como espelhos, lentes, o olho humano, as máquinas fotográficas, microscópios, lunetas, entre outros. A palavra óptica provém do grego optique, relativo à visão, e é com base no estudo dela que podemos compreender e explicar os fenômenos observados na imagem de abertura deste módulo. Bom, ao iniciar o estudo de um novo assunto, é importante conhecer e se familiarizar com os termos e conceitos relevantes, que tornam a linguagem mais precisa e concisa. A seguir, construiremos algumas dessas noções iniciais. Bom, fontes de luz. O que são fontes de luz? Qualquer corpo que emite luz própria ou reflete a luz que nele incide. Algumas fontes de luz emitem luz composta de apenas uma cor, por isso são chamadas de monocromáticas, quando só tem uma cor. É o caso do laser, por exemplo. E, no caso, lâmpadas de LED. Então, outras, no entanto, emitem luz composta de uma mistura de cores, por isso são denominadas policromáticas. É o caso das lâmpadas incandescentes e do Sol, que emitem todas as cores de luz. Ao detectar e processar a luz proveniente de uma fonte policromática, composta de todas as cores, nosso sistema visual nos informa de que estamos enxergando uma fonte de luz branca. Então, pessoal, nós precisamos entender o que são fontes de luz e quando a luz é monocromática, quando a fonte de luz é monocromática e quando a fonte de luz é policromática. Bom, Newton e o estudo das cores. O estudo das cores é bastante antigo. Há mais de 2000 anos, o filósofo Aristóteles, que viveu há 384 anos antes de Cristo, até 322 a.C., já refletia sobre o assunto, teorizando que a cor era uma propriedade dos objetos. Outro estudioso das cores foi Leonardo da Vinci, que viveu no período de 1452 a 1519, que investigou o efeito da luz, concluindo que a cor era uma propriedade da luz. Ele chegou a produzir um texto sobre o assunto, denominado Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, cuja primeira edição foi publicada 132 anos após a sua morte. Algum tempo depois, o jovem Isaac Newton, que viveu no período de 1643 a 1727, que estava recluso na fazenda de sua mãe, em razão da peste que assolava a Europa, naquela época, realizou experimentos para estudar a natureza da luz branca do Sol. Por meio de um pequeno furo em uma janela, Newton fez a luz solar incidir em um prisma, projetando um borrão colorido em uma parede branca.
Esse fenômeno é chamado de dispersão da luz branca. Segundo Newton, foi muito agradável observar as cores vivas e intensas, depois de analisar e estudar a dispersão da luz branca. Ele concluiu que ela era, na verdade, a composição de luz de todas as cores. Newton formalizou os seus resultados no livro Optics, publicado em 1704. Bom, aqui nós temos a imagem, né, do Sir Isaac Newton investigando a luz com prisma, né? Então, assim, pessoal, o que nós precisamos entender? Importante, saber o que é óptica. Óptica é um ramo da física que estuda a luz. Saber o que é uma fonte de luz, que é qualquer corpo que propaga uma luz própria, que existe a luz monocromática, e existem a luz policromática, e que a luz branca é a união de todas as cores. Por isso que, quando a luz branca ela atravessa o prisma, nós temos a formação de várias cores. Então, nós podemos ver isso também com a formação do arco-íris, porque quando chove, a luz branca atravessa as gotículas de água que estão dispersas na atmosfera e é formado o arco-íris. A esse fenômeno, né, nós damos o nome de dispersão. Fontes primárias e fontes secundárias. Algumas fontes de luz têm luz própria, ou seja, produzem luz, por isso são chamadas de fontes primárias. Outras apenas refletem a luz que nela incidem, sendo chamadas de fontes secundárias. Então, nós podemos dizer que o Sol é uma fonte de luz primária. Por quê? Porque ele produz a sua própria luz. Já a Lua, que é iluminada através da luz do Sol, é uma fonte de luz secundária. Ou nós podemos dizer também que as fontes primárias, que produzem a sua própria luz, são corpos luminosos e as fontes secundárias são corpos iluminados. Bom, fontes pontuais e fontes extensas. Quando uma fonte de luz é pequena em relação à distância a que ela se encontra do observador, podemos representá-la por um ponto. Nesse caso, ela é denominada fonte pontual. No caso, por exemplo, de quando observamos uma lâmpada acesa em um poste distante, ou mesmo uma estrela quando observada aqui da Terra, esses casos são fontes pontuais. Caso a fonte de luz seja relativamente grande, é chamada de fonte extensa. É o caso, por exemplo, de quando observamos uma lâmpada fluorescente ou uma parede de cor clara. Fontes extensas podem ser consideradas um conjunto de infinitas fontes de luz pontuais. Pincel de luz. Você já andou no meio do mato? Ou em uma praia deserta, em uma noite sem luz da lua, e guiando-se com uma lanterna? Você se lembra de ter visualizado um cone ou um facho, um feixe de luz saindo da lanterna? O nome técnico para esse cone é pincel de luz. Pincel de luz é toda a região do espaço iluminada por uma fonte de luz. Existem 3 tipos possíveis de pincel de luz. Então, nós podemos ver aí, existe o cônico divergente, por exemplo, o farol marítimo produz um pincel de luz cônico divergente e o vértice do pincel orienta os navegantes, como esse da imagem, como vocês podem ver. Existe o cônico convergente, quando um pincel de luz cilíndrico atravessa uma lupa, ele se torna cônico convergente. É importante que o único modo de se obter essa forma de pincel é por meio de um sistema óptico, nesse caso, uma lente. E existe também o cilíndrico. Um emissor de laser produz um pincel de luz praticamente cilíndrico e de pequeno diâmetro, denominado filete de luz. Essa é uma das características mais úteis, pois permite um alcance maior do filete de luz. Bom, os vértices dos pincéis cônicos divergentes é cilíndrico, pois os pontos de luz
já sai, né? Já o vértice do pincel cônico convergente é o ponto para onde a luz vai. Então, nós podemos dizer assim, né? Um simples modo, quando se fecha, convergente, quando se abre, divergente. Bom, o que vemos e quando vemos? A luz ou luz visível é uma forma de energia que, ao interagir com os órgãos visuais, nos permite ver o mundo ao nosso redor. Apesar disso, podemos dizer que ninguém vê a luz. Vemos apenas o vértice de pincel de luz. Você pode verificar esse fato realizando a seguinte atividade experimental. Aponte uma caneta laser de cor vermelha ou verde para uma parede branca. Se não houver grande quantidade de partículas suspensas no ar, não será possível enxergar, né, o filete de luz do laser. Mas todos conseguirão enxergar um pequeno borrão luminoso na parede. Isso ocorre porque o filete de luz, ao incidir na parede branca e rugosa, é refletido em todas as direções, atingindo os olhos de todas as pessoas na região do entorno desse ponto. Então, o pequeno borrão na parede é um vértice de uma fonte de luz. Para que a trajetória do laser possa ser visualizada, basta dispersar um pouco de talco, pó de giz, fumaça, ou ainda aspergir um pouco de água com borrifador na região que o laser vai percorrer. Assim, cada uma das infinitas partículas suspensas funcionará como um pequeno espelho, refletindo o laser em todas as direções. Cada partícula torna-se, então, uma fonte de luz, assim como vocês podem ver nessa imagem. Então, assim, muitos sistemas de segurança detectam a presença de pessoas em determinados ambientes por meio de uma íntrica malha de laser. A interrupção de qualquer filete de laser leva ao disparo de um alarme. Para poder visualizá-los, é preciso dispersar um pouco de fumaça ou neblina no ambiente, como ocorre nos filmes de ação em certas festas e shows. Meios ópticos. O comportamento da luz depende do meio no qual ela se propaga. Então, na óptica, os meios são classificados em meio transparente, é aquele que a luz se propaga e conseguimos visualizar com nitidez a fonte que emite a luz depois de atravessar o meio. O meio translúcido, que é aquele que a luz se propaga, mas não conseguimos visualizar com nitidez a fonte que emite essa luz depois de atravessar o meio, e o meio opaco, que é aquele em que a luz não se propaga. Então, assim, nós temos alguns exemplos e, no caso, essas fotografias mostram que alguns meios podem ser considerados transparentes, translúcidos ou opacos, dependendo das condições que apresentam. O único meio que pode sempre ser considerado 100%, transparente é o vácuo. Porque o que é vácuo? O vácuo é a ausência de matéria. Então, nós podemos dizer, na primeira imagem, que a gente consegue enxergar todos os peixes, é um meio transparente, como alguns vidros, né? São meios transparentes. No caso dessa imagem, né, que nós temos aqui de Nova Delhi, por causa da poluição, se tornou um meio translúcido, onde nós não temos 100% de nitidez. E no caso da água do rio Tamanduateí, que a gente não consegue enxergar nada que está abaixo da água, como uma parede, é um meio opaco. Bom, pessoal, raio de luz e feixe de raios de luz. Então, o raio de luz é uma linha orientada que indica o caminho percorrido pela luz. Então, um conjunto de raios de luz, cuja fonte é comum, é denominada feixes de raios de luz. Então, nós temos aqui, os raios de luz emitidos por uma fonte de luz são sempre retilíneos, ou seja, estão sempre em linha reta. E o conjunto dos raios determina a forma do feixe de luz, que neste esquema é cilíndrico. O quadro a seguir mostra os feixes de raio de luz que representam os pincéis cônicos, divergente que eu falei para vocês, quando se abre, convergente, quando se fecha, e quando ele é
paralelos, certo? Então, veja só, nós temos aqui o fonte de luz, ele pode ser um feixe divergente, pode ser um feixe convergente e pode ser feixes paralelos de luz. Princípios da óptica geométrica. Então, assim, os primeiros registros de um estudo dos fenômenos luminosos no Ocidente são da Grécia Antiga, do século V a.C., aproximadamente. Os antigos pensadores gregos eram conhecidos por sua capacidade de abstração, compilação e organização de estudos de outros povos. Foi assim que eles dividiram o estudo da óptica em 3 ramos principais: o filosófico ou físico, em que se dedicavam a estudar o que é a luz, o médico ou fisiológico, em que se dedicavam a estudar a anatomia e fisiologia do olho humano e o mecanismo da visão, e o geométrico, em que se dedicavam a estudar a percepção espacial e as projeções luminosas. Essa divisão se mostrou tão adequada ao estudo da óptica que até hoje a seguimos. Boa parte dos fenômenos luminosos que estudaremos nesse caderno é a própria óptica geométrica, ou seja, o ramo da óptica em que nos dedicamos a obter e a caracterizar geometricamente as imagens de objetos luminosos, que são formadas por meio de sistemas ópticos. Mas quem garante que você realmente possa desenhar uma linha reta para representar a trajetória da luz? Bom, e será que você pode cruzar 2 raios na folha de papel sem que haja alteração na sua trajetória? Quem garante a correspondência entre a realidade do mundo das ideias são os princípios ou leis da física. A óptica geométrica tem 3, que nós iremos verificar. Bom, pessoal, de acordo com as atividades experimentais, existem 3 princípios da propagação da luz. Então, o primeiro princípio é que a luz ela sempre vai se propagar de maneira retilínea, é o princípio da propagação retilínea dos raios de luz, sempre vai se propagar de maneira retilínea. O outro princípio, o segundo princípio, é que o princípio da independência dos raios de luz, ou seja, um raio de luz não interfere na propagação de outro raio de luz. E o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Por exemplo, imagina que você está num carro, sentado no banco de trás do carro e o motorista está dirigindo. Então, no espelho retrovisor que está na frente do carro, tanto o motorista consegue ver a sua imagem, quanto você, que está sentado no banco de trás, conseguiria ver a sua imagem também. Então, a isso nós damos o nome de princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, existem 3 princípios. O princípio da propagação retilínea dos raios de luz, o segundo princípio, que nós chamamos de princípio da independência dos raios de luz, e o terceiro, que é o da reversibilidade dos raios de luz. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 273, atividade 1, 275, atividade 2 e 276, 277 da atividade 3. Qualquer dúvida é só chamar no e-mail, dúvidas sertuano@conquistaangulo.com.br, e vocês também podem tirar as dúvidas durante os nossos plantões, que são às quartas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, ou 14 horas. Pessoal, qualquer coisa estarei à disposição. Muito obrigada e até a próxima aula.